Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. Começa agora Além dos Fatos. Muito bem. Boa noite, povo lindo. Sabe o que tem de mais lindo em você, não é? Sabe? É a presença do Senhor. É o Espírito do Senhor. Louvado seja o Senhor, porque sua presença em nós nos faz assim, todos lindos e lindas. Graças a Deus, não é? Que cada dia você se torne mais lindo, mais lindona. Ou seja, que cada dia a presença de Deus seja mais real, seja mais profunda, seja mais grandiosa na sua vida. Porque é o que a gente mais precisa, não é? E é o melhor que a gente pode receber nessa vida. É a presença do Senhor em nós. É o encontro com Cristo que nos dá a compreensão da nossa origem e por isso nós encontramos nossa identidade nele. É a presença de Cristo que nos faz compreender o sentido, o propósito da nossa vida na realidade presente. E é a presença de Cristo também que aponta para o nosso destino. E o nosso destino é glorioso. Louvado seja o Senhor. Bom ver vocês todos. E eu também cumprimento os amigos que nos acompanham pela internet. Onde quer que você esteja, Deus continue abençoando você aí, tá bom? Muito obrigado porque você escolhe agora estar conosco nesse momento de comunhão e de adoração ao nosso bom Deus. Jesus tinha seus 12 discípulos, todos sabemos disso. E dentre esses 12, 3... pelo que a gente vê nos evangelhos, eram mais chegados, mais próximos de Cristo, não é? Quais eram esses 3? Quem sabe? Pedro, Tiago e João. Por que todo mundo falou Pedro primeiro? É que nos evangelhos é interessante, quando há referência ao fato de que esses 3 eram mais próximos de Cristo, normalmente o nome de Pedro é citado. Então parece que dos 3 mais chegados, Pedro era o mais chegado ainda. Agora é interessante que quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que esse Pedro, ele não era muito fácil não. Ele dava assim umas vaciladas, umas mancadas. Pedro ele era muito afoito, impulsivo, precipitado. E quem tem um temperamento assim sabe que isso coloca a gente em situação delicada muitas vezes, né? A pessoa precipitada tende a ser mais falante, e quem fala mais erra mais. Apesar de que também tem boas chances de aproveitar ocasiões assim e acertar em cheio, né? Acertar na veia. Pedro não só errava, ele acertava também. Um dia, isso está lá em Mateus capítulo 16, a Bíblia diz que Jesus andava com os discípulos, aí Jesus deu uma paradinha, olhou para eles e disse assim: quem que o povo está falando que eu sou? Aí os discípulos disseram: olha, Senhor, tem gente dizendo que o Senhor é João Batista. A ideia de que João Batista havia ressuscitado e era Jesus. Tem gente que está falando que o Senhor é Elias. Tem gente também que diz que o Senhor é o profeta Jeremias. E tem outros que falam de outros profetas. Aí Jesus disse assim: e vocês? Quem eu sou para vocês? Adivinha quem deu a resposta? Pedrão. Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Acertou ou não? Gente, que frase linda, não é? Tu és o Cristo. Cristo significa ungido, o Messias, o Filho do Deus vivo. Gente, que coisa linda. Como Jesus ficou feliz quando ouviu isso, sabendo que um dos seus discípulos estava entendendo quem ele era. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, tem um outro relato. A Bíblia diz que uma multidão veio seguir Jesus. Jesus olhou para a multidão e disse assim: ai, ai. Tudo bem, tem muita gente aqui, na boa, mas eu estou achando que vocês estão aqui mais pelos milagres que eu tenho feito do que por mim mesmo. No dia anterior, Jesus havia multiplicado pães e peixes e o povo comeu assim, até fartar. Sobrou pão, não é?
sobraram peixes. Aí Jesus, vendo aquela multidão, disse assim: que dó, vocês estão aqui, eu vejo que é mais pela comida do que por mim, pelos meus ensinos. Aí Jesus disse assim: eu quero que vocês saibam que eu sou o pão da vida. Quem comer minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Quem de mim, disse Cristo, se alimenta por mim, viverá. Mas se vocês não comerem minha carne, não beberem meu sangue, vocês não têm vida. Essas palavras de Cristo criaram uma discussão entre ele e alguns líderes religiosos ali, e o assunto foi ficando assim meio forte. E a Bíblia diz que quando Jesus terminou o seu discurso, muita gente disse assim: esse discurso está muito duro. Como que dizendo assim, não é isso que a gente esperava não. E eles desistiram de seguir Jesus, foram abandonando Jesus. Nessa hora, Cristo olhou para os discípulos e disse assim: e vocês? Vocês também vão, como dizem os jovens, vão vazar? Vocês também vão embora? Quem foi que respondeu pelos discípulos? Pedro. E olha só o que Pedro disse: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos conhecido e crido que tu és o Santo de Deus. Uau! Gente, muito bom, hein? Pedro disse assim: Senhor, para quem nós iremos? Quem é que agora vai nos satisfazer como o Senhor nos satisfaz? Nós encontramos no Senhor o que nós procurávamos, nós achamos o que nós precisávamos. Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos conhecido e crido que tu és o Santo de Deus. Tenha mais cuidado quando você for falar de Pedro, porque Pedro não só dava bola fora, não. Que coisa linda, não é? Bom, eu já acertei muitas vezes também. E já falei, acho que muitas coisas lindas, modesta parte, tá? Desculpa aí, tá? Mas eu tenho que admitir que eu já dei um monte de bola fora. Gente. Uma vez eu era menino e fui pregar, foi a primeira vez que eu fui pregar. Eu devia ter nessa época assim uns 13 anos. E eu resolvi pregar sobre Judas Iscariotes. Olha a ideia. Logo sobre Judas, né? O pior de todos. Eu escrevi todo o meu sermão, eram umas 7 páginas, eu acho. Era uma quarta-feira à noite. E aí teve aquela parte de orações e tal, e chegou minha hora. E eu comecei a pregar, lendo todo o meu sermão, lendo, e tinha um relógio assim no fundo da igreja, como ali também tem. Quando eu estava na última página, eu me lembrei de olhar o relógio da igreja. E quando eu olhei o relógio da igreja, eu descobri que eu tinha pregado por 5 minutos. E eu estava na última página. Me deu um desespero e na minha cabeça veio o pensamento assim: o povo, quando terminar o sermão, vai dizer assim: olha, menino, a gente não põe mais para pregar. E tinha uma fila para pregar quarta-feira. Eu fui um dos primeiros. Eu falei: gente, eu vou acabar com minha turma, porque eles não vão botar os meninos mais para pregar, porque o menino chega lá, fala 5 minutos, acabou. Aí eu comecei a ler a última página bem devagarzinho, para gastar o tempo, em câmera lenta. Slow motion fala, não é? Aquela coisa bem lenta. Eu fui lendo, quando chegou na última frase, que eu olhei o relógio, uns 7 minutos. Aí eu falei: não, agora é no improviso. Dentre os meus improvisos, eu disse assim: ó, aqui uma coisa, irmãos, ainda existem Judas na atualidade, e aqui dentro dessa igreja tem muitos Judas traindo Jesus. E mandei bala. Quando terminou o sermão, fui para casa. Minha mãe tinha ido à igreja, o filho ia pregar, não é? Estava orgulhosa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me recebeu e me disse assim: o que foi aquilo que você fez, meu filho? Eu falei: mãe, é porque foi culto. Não, para que você falou que tem Judas na igreja? Mas como é que você fala uma coisa dessa, menino? Na hora que você falou aquilo, a vontade que me deu foi enfiar minha cara debaixo do banco e me esconder. Eu falei: ô mãe, desculpa aí, é porque eu não sabia o que falar, não é? Bom, mas eu já dei muitos outros bola fora.
E você? Você sempre acerta? Já falou o que não devia ter dito para alguém? Talvez na igreja aqui, ou no seu relacionamento em casa com sua esposa, com seu marido. Nunca falou uma palavra da qual depois você se sentiu envergonhado por ter dito, né? Para os seus filhos. E, aliás, permita-me dizer uma coisa: quando você pede perdão para a mulher ou para o marido, ou para os filhos, ou para um amigo, para quem quer que seja, quando um pastor, por exemplo, pede perdão para um membro da igreja, porque ele se precipitou em alguma palavra. Sabe, quando a gente pede perdão para as pessoas, a gente não está se diminuindo. Nós estamos apenas admitindo que somos humanos. Em vez de você diminuir no seu conceito em relação diante dessa pessoa, na verdade você ganha crédito, porque você está demonstrando humildade, maturidade. O problema é quando a gente erra e tenta manter o erro com outros erros por causa do nosso orgulho. Então é assim, Pedro errava, Pedro acertava. Assim como acontece conosco. Mas veja, a despeito dos seus erros, Pedro era profundamente amado pelo Senhor. Na noite em que Jesus seria preso, pouco antes de ser preso, Jesus disse assim para Pedro: olha, Pedro, eu estarei orando por você, porque o diabo vai fazer de tudo, Pedro, para você desistir, para você me abandonar, mas eu estou orando por você, para que o inimigo não consiga vencer você, para que a sua fé não desfaleça. E olha, Pedro, quando você se converter, então fortaleça os seus irmãos. Jesus estava dizendo assim: Pedro, quando você entender a mensagem, quando você me amar de todo o seu coração, quando a luz do Evangelho iluminar os seus caminhos, eu quero pedir a você que você leve essa luz, para que essa luz ilumine também os seus irmãos, porque Jesus sabia que Pedro era um tremendo líder, era uma pedra bruta que estava sendo lapidada. Jesus falou: Pedro, quando você se converter, converta os seus irmãos. Sabe o que Pedro respondeu nessa hora? Pedro olhou para Jesus e disse assim: ai, o senhor está orando por mim, preocupado por mim, comigo, por causa do diabo? Pois eu quero dizer para o senhor que diabo não tem chance com Pedro, não. Eu, se preciso for, serei preso por sua causa, e se preciso for, eu morro pelo senhor. Será que Pedro estava mentindo? Eu acho que não. Estava sendo sincero. Mas Jesus sabia que, apesar da sinceridade de Pedro, na hora H, na hora da prova, ele não daria conta de viver essas palavras, porque sua experiência com Cristo ainda era superficial. Quando você ouve uma mensagem, por exemplo, vem à igreja, ouve uma mensagem que toca seu coração e você sai pensando assim: agora eu vou fazer tudo diferente, eu vou procurar viver em total obediência a Deus. Mas aí você dá uma vacilada, logo depois você pensa assim: eu sou um falso. Não é necessariamente que você seja falso, talvez seja o fato de que, apesar da sua sinceridade, sua experiência com Deus ainda é superficial, ainda é pequena. E foi nessa hora, quando Pedro disse assim: eu vou preso pelo Senhor, morro pelo Senhor, Jesus disse assim: pois eu vou lhe dizer uma coisa, essa noite, antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. Nessa hora Pedro deve ter pensado assim: Senhor, o senhor está achando que eu sou tão ruim assim? Não sou não. E aí chegaram os soldados para prender Jesus, e um dos discípulos, a gente não sabe quem foi, disse assim: Senhor, nós devemos combater com a espada? Antes que Jesus respondesse, Pedro pegou a espada e paf, num soldado, o servo do sacerdote. E a Bíblia diz que Pedro cortou a orelha do homem. Veja, sincero ou não? Sim, estava tentando defender Jesus. Aí Jesus diz: não, Pedro, guarda a sua espada. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, é dito que depois dessa hora, todos os discípulos fugiram.
João é que diz que foi Pedro que sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Mas depois que ele fez isso, todos eles, incluindo Pedro, fugiram. E eu quero convidar você para a gente abrir aqui agora no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Alguém já estava pensando assim, pastor, abre logo a Bíblia, vamos ler um verso. Outro dia, inclusive, eu vi o pastor Ezequias falar que o sermão deve começar com um verso da Bíblia. Eu já estava agoniado para ler um verso aqui, para o meu amigo o pastor Ezequias ficar mais satisfeito. Lucas, capítulo 22, agora no verso 54. Olha só, Lucas 22, 54, está escrito assim: então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiam de longe. Todos fugiram, mas Pedro voltou. E ele deve ter pensado assim, já comecei a vacilar. Ele disse que eu ia negar e eu já comecei a negar, já corri. Me mandei. Sabe de uma? Eu vou voltar. Vou voltar para mostrar para ele que eu sou sincero, que eu estou me esforçando para fazer o que é certo. E ele voltou. Mas ele voltou, e diz a Bíblia, e ele ficou seguindo Jesus de longe. Jesus foi introduzido lá na casa do sumo sacerdote. Pedro e João conseguiram entrar no pátio da casa e ficaram ali. E aí que a história se desenrola e a gente conhece, né? A Bíblia diz que quando Pedro estava ali, seguindo de longe, é que acontece o episódio da negação, né? Alguém chega e diz assim: ei, você aí, você é discípulo de Jesus, você veio lá da Galileia. E Pedro disse: eu não sou. Aqui tem uma aplicação que eu posso fazer para a gente. Sabe qual é? Quando a gente segue Jesus de longe, de fato a gente não é discípulo dele para valer. O que segue de longe, segue e não segue. O que segue de longe é aquele que não despreza Cristo, mas também não abraça. Eu poderia dizer que o cristão que segue Cristo de longe é aquele que deseja os privilégios do cristianismo, a coroa de glória, mas ele evita os compromissos, a cruz que machuca, que dói. O que segue Jesus de longe é assim: segue e não segue, não despreza, mas também não abraça. Por isso é que ele não é discípulo para valer, porque o verdadeiro discípulo, ele está junto, ele está colado, ele não se separa. Aí uma outra pessoa disse assim para Pedro, quando eles estavam ali junto de uma fogueira, outra pessoa disse assim: olha, você está dizendo que você não é discípulo dele, mas você é discípulo dele, você o conhece sim. E Pedro disse assim: eu não o conheço. Outra vez estava mentindo, mas sem querer estava dizendo uma verdade. A verdade é que quando a gente segue Cristo de longe, de fato nós não o conhecemos, pelo menos não quanto poderíamos conhecer. Porque, olha, creia, é impossível conhecê-lo para valer, e não amá-lo, e não segui-lo, e não comprometer-se com ele. Há muitos cristãos que seguem Cristo de longe, porque apesar de saberem alguma coisa sobre Cristo, terem alguma admiração em relação a Cristo, mas eles não o conhecem de fato, porque se o conhecessem, estariam juntos dele. E finalmente uma terceira pessoa disse assim: olha, você está com conversa fiada, mas você é da Galileia, você veio de lá também, você é discípulo dele. E Pedro disse assim: não estou entendendo o que você está falando. Estava mentindo, claro, pela terceira vez, mas estava revelando uma verdade, sem querer. A verdade de que os que seguem Jesus de longe, de fato não compreendem plenamente as coisas de Deus, porque se eles compreendessem, eles seriam atraídos de uma forma irresistível para Deus. Porque quanto mais a gente se aprofunda na compreensão do reino de Deus, mais a gente se encanta por isso. E aí o texto bíblico diz: depois que Pedro negou Jesus pela terceira vez, estou indo agora para o verso 61, diz assim:
Lucas 22, 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Jesus foi tirado de dentro da casa do sumo sacerdote, e quando Jesus passa pelo pátio, Jesus vê Pedro, e Pedro vê Jesus. Os olhares se cruzam. E o texto diz que Pedro se lembra da palavra de Jesus, né? 3 vezes me negarás antes que cante o galo. E o galo cantou, e Jesus passou, olhou para ele, e Pedro, diz o texto, saiu dali e chorou. Chorou como? Amargamente. Não foi uma choradinha, chorou para valer. Hoje eu estava conversando com um amigo, um cantor da igreja conhecido, Robson Fonseca, né? Fonseca, eu atrapalho os nomes. Nós participamos juntos ontem numa campal em Alto Caparaó, no sul de Minas, né? E hoje nós estávamos viajando juntos, e aí ele tem 3 filhos, e aí eu contando para ele quando as minhas 2 filhas saíram de casa, uma com 18 anos e outra com 16, as 2 foram estudar no internato, lá do Engenheiro Coelho, em São Paulo, e eu estava nessa época morando em Minas. As meninas saíram as 2 juntas de casa, saíram assim de vez, e eu sou assim extremamente apegado às meninas, eu e a minha esposa, né? Mas acho que eu sou assim mais mole nesse sentido. Quando as meninas saíram, aquilo foi um baque para mim. Eu me lembro que no sábado à noite, quando nós nos despedimos, porque nós fomos levá-las ao colégio, e aí passamos ali o sábado juntos, no colégio, assim, coladinhos. Mas quando chegou sábado à noite, umas 11 horas da noite, quando nós as levamos ao residencial lá das moças, porque no domingo de madrugada a gente tinha que viajar, minha esposa e eu. Aí nós nos abraçamos, oramos, nos despedimos, e eu me segurando para não chorar, para não criar um clima assim ruim. Aí voltei com minha esposa para o quarto lá do dormitório onde a gente estava. E aí eu disse assim para minha esposa: acho que eu vou tomar um banho. Eu tinha tomado banho há pouco tempo, né? Acho que eu vou tomar um banho. Ela falou: mas você vai agora? Eu vou. Entrei, só deu tempo entrar no banheiro, ligar o chuveiro. Aí eu sentei no chão. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu passei uma meia hora chorando. Mas pense no homem chorando. Gente, o negócio foi feio mesmo. Foi uma crise assim de choro, chorei. Caía mais lágrimas dos meus olhos do que água do chuveiro. Agora pegou pesado. Agora exagerou. É que o chuveiro estava só pingando, estava faltando água no colégio. Gente, você já chorou assim algum dia? Assim, chorou por alguma razão? Alguém que morreu, um filho que se despediu de você, viajou, ou uma briga que você teve com alguém, depois você se sentiu mal, chorou, ou então um pecado que você cometeu, que você sabe que prejudicou alguém. Vocês sabem, quando a gente peca, a gente faz uma maldade, não é só contra a gente, né? Quando a gente erra, muitos dos nossos erros, eles são a maldade para com os que estão mais próximos de nós e que mais nos amam. Como um caso, por exemplo, de adultério, não é? A gente machuca quem mais ama a gente. Quando a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, não foi uma choradinha. Pedro chorou profundamente. E outra coisa, ele não chorou só por causa de suas palavras. Ele chorou porque certamente nessa hora ele entendeu que ele era muito egoísta, que ele estava pensando muito em si, ele só queria se dar bem. Tanto é que quando ele viu que a coisa ficou feia, de que Jesus não foi coroado rei, pelo contrário, foi humilhado pelos soldados e não revidou, Pedro se mandou. Então, quando Jesus passa por ele, Jesus olha para ele, e certamente no olhar de Cristo não havia condenação, não havia desprezo. No olhar de Jesus havia carinho, havia perdão, havia compreensão. Quando Pedro vê a sua realidade egoísta, às vezes falso, dissimulado,
com um Cristo puro, amoroso, verdadeiro. Quando Pedro vê a sua covardia contrastada com a coragem de Jesus, quando Pedro se viu como ele de fato era, irmãos, quanto mais perto, mais próximos de Deus, mais nós nos vemos como nós somos. Quando você está perto de Deus, você percebe sua indignidade. Quando nós cristãos começamos a nos achar muito crentes, sabe o que eu estou falando, não é? Quando a gente começa a se achar que é mais santo que os outros, olhando as pessoas, às vezes até da própria igreja, mas principalmente os de fora da igreja, como os mundanos, perdidos, e a gente começa a se achar demais, isso é sinal de que nós estamos nos afastando do Senhor. Porque quando você está perto de Deus, você vê sua indignidade, essa arrogância, essa prepotência, esse convencimento é uma indicação de afastamento de Deus. E outra, quando a gente começa a ver as pessoas assim de cima para baixo, porque a gente se acha, está confirmada nossa separação de Deus. Porque quanto mais próximo de Deus, você olha as pessoas com os olhos de Deus. E sabe, quando a gente olha as pessoas com os olhos de Deus, a gente olha para elas com compaixão, com amor, com compreensão. Pedro tornou-se outro homem a partir desse momento, porque ele confessou sua fraqueza, ele admitiu sua incapacidade. E eu quero terminar com o texto que está no título de nossa mensagem de hoje, né? Que dá para falar muitas coisas, mas eu não penso falar muitas a respeito delas. A Bíblia diz que depois que Jesus morreu, ressuscitou, quando pela terceira vez, depois de ressuscitado, Jesus encontrou os discípulos, o encontro deles foi numa praia. Eles inclusive lancharam ali na praia, comeram peixes, pães. Quando terminou o jantar, Jesus chamou Pedro para uma conversa. E Jesus disse assim para Pedro, não preciso nem ler, vocês sabem, né? Pedro, você me ama. Você me ama inclusive mais do que esses outros aí, mostrou os outros discípulos. E Pedro disse assim, Senhor, te amo sim. Jesus falou, então tá, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Como que dizendo assim, então cuide da minha igreja. Eu vou, mas você cuida da minha igreja. Aí pela segunda vez Jesus disse assim, mas olha, você me ama mesmo? Pedro disse, Senhor, eu te amo. Jesus disse, tá bom, Pedro, então você cuida dos meus cordeirinhos. E pela terceira vez Jesus disse assim, você me ama? E a Bíblia diz que Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez. E ele disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse, então tá, cuida da minha igreja, apacenta as minhas ovelhas. Aí tem um jogo de palavras, de acordo com o original grego, mas eu vou saltar essa parte, apesar de ser muito interessante. Eu só quero ressaltar o fato de que eu não tenho dúvida, e eu sei que muitos aqui também já sabem disso. Certamente Jesus perguntou para Pedro 3 vezes, para que Pedro saísse daquele encontro com uma certeza inabalável de que suas 3 negações estavam completamente perdoadas. Quando Jesus diz assim, Pedro, você me ama, e Pedro diz, Senhor, eu te amo, e Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, é como se Jesus estivesse dizendo assim, a primeira negação sua, quando você disse que não me conhecia, está deletada. Sua confirmação agora deleta aquela negação. E eu renovo, Pedro, aquilo que eu te disse, na noite em que você me negou, de que você deve fortalecer os seus irmãos, cuidar da minha igreja. Pedro, você me ama pela segunda vez? Eu te amo. Jesus diz, então tá bom, sua segunda negação está perdoada. E eu volto a dizer, cuida da minha igreja.
Pedro, você me ama, eu te amo. Então a terceira também. Agora a sua conta zerou, Pedro. Você não deve mais nada. Se na sua cabeça havia a ideia de que você me devia alguma coisa, nós estamos quites. Você não me deve absolutamente nada, Pedro. Nessa hora, Pedro, você nasceu de novo. Você é uma nova pessoa para mim. O seu pecado está perdoado. Você não tem passado para mim. Irmãos, quando Deus perdoa é assim. O perdão de Deus é um ato. O perdão de Deus é instantâneo. Quando a Bíblia diz que Deus, quando perdoa, esquece, claro que não é no sentido assim de que dá uma pane lá na mente de Deus e pronto, Deus não lembra mais do que foi que a gente fez. Não é isso. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa, esquece, é porque quando Deus perdoa, Ele perdoa para valer. Ele nunca mais vai levar em conta aquele pecado que nós cometemos, que confessamos com sinceridade e recebemos dele perdão. Nós até podemos ser condenados por outros, mas não por esses erros que nós confessamos com sinceridade. Você está livre, você está leve, você é um novo homem, Pedro, aos meus olhos. Não carregue mais no seu coração a dor pelo seu pecado, pela sua traição. Vai, Pedro, e cuida da minha igreja. E Pedro foi e cuidou. E tornou-se, vocês sabem, um dos mais admiráveis homens, né? Dentre os primeiros pregadores do cristianismo. Bendita a graça do Senhor Jesus. O mais triste dos cristãos que seguem Cristo de longe, e eu quero insistir nesse ponto porque infelizmente, vocês sabem, a gente vive num tempo em que há muitos cristãos, mas quantos desses estão de fato seguindo Jesus de pertinho, não é? Que pena. Sabe o que é mais triste dos crentes que seguem Jesus de longe? É que exatamente por eles se manterem longe de Jesus, eles não conseguem tocá-lo. E o que há de mais lindo na vida é quando pela fé a gente toca em Cristo, quando a gente ouve Cristo, quando a gente tem certeza que fala com Cristo. Os cristãos que seguem Jesus de longe, eles desfrutam apenas as migalhas do cristianismo. Eles não se alimentam para valer, exatamente porque estão longe. Eu vou contar uma historinha aqui bem rápida. Alguns já devem ter ouvido, porque essa história é antiga, eu já contei por aí, inclusive na TV. Eu era menino e estudava numa escola pública estadual lá em minha cidade, Vitória da Conquista, na Bahia. Fazia na época 5ª série, eu devia ter uns 11 anos, 10, 11 anos. Hoje fala 6º ano, né? A minha escola, ela sofreu uma reforma bem grande e ficou assim bem bonitona. O governo do estado fez uma reforma, ficou muito legal. Inclusive estava se aproximando a época de eleições para governador e tal. Então o governador do estado, que acho que era candidato à reeleição, devia ser, ou algum candidato dele. Eu sei que o governador do estado foi à minha cidade fazer uma reinauguração da escola. E aí eu me lembro que eu estava assistindo aulas, quando de repente entrou uma secretária da escola e disse assim: olha meninos, hoje as aulas serão suspensas às 11h30, não meio-dia, 11h30. E vocês que são os alunos menores da escola, vocês vão estar à porta da escola, porque o governador do estado, ele vem à nossa cidade e vai reinaugurar a nossa escola, e vocês estarão à porta da escola para saudarem o governador. Quando eu ouvi isso, eu pensei: uau, o governador vem à nossa cidade, à nossa escola, e nós vamos recebê-lo. Aí eu já pensei assim, eu batendo continência, coisa de menina. Imaginei que nós íamos ficar lá assim, batendo continência e tal. Ainda era a época da ditadura. Bom, quando a secretária saiu da sala, a professora olhou para a gente e disse assim: gente, eu não acredito, que coisa, que privilégio vocês vão ter. O governador vai estar aqui, vocês vão receber o governador. Gente, olha, talvez nunca mais na vida vocês vão ter uma experiência dessa. A professora falou desse jeito. Eu não sei se ela estava só querendo impressionar a gente, ou se ela também estava assim, meio impressionada, não é? 11h30, corremos todos para o portão da escola. Meio-dia,
Nada de governador. E a turma ficava conversando ali, alguns dizendo assim: olha, quando o governador chegar, vocês vão ver, ele não vai vir andando aí na rua, não. Ele vem de carro preto, naquela época não tinha muito carro preto, e são carros de 4 portas, 4 portas, né? Eram poucos carros de 4 portas. Isso faz tempo, né? Eu estou falando assim, está parecendo que eu sou até muito antigo, mas não sou não, é porque o tempo passa muito rápido, né? As coisas mudam muito rápido. Isso foi em 1977, pouco depois do dilúvio, né? Bom, eu sei que aí diziam assim: olha, o governador vem em carros pretos, 4 portas, com bandeiras do estado e tal na frente, e vem os motoqueiros com as sirenes ligadas, os faróis acesos tal, e nós, os mais novos, ficamos assim naquela expectativa dessa comitiva. Eu sei que deu 12h30 nada, muitos alunos foram desistindo, a escola era grande, muitos foram desistindo. Por volta de 1h da tarde, a comitiva apareceu, e era tudo como tinham dito: os carros, as bandeiras, as motos, as sirenes, e eu com o olhão lá arregalado, que eu não queria perder nada do espetáculo. De repente o carro que estava no centro parou em frente do portão da escola, e desceu uma pessoa, abriu a porta, e o governador saiu, e eu de olho no governador. Eu estava assim a distância talvez de uns 5 metros, e eu olhando, e falei: estou vendo o governador assim, cara a cara, tete a tete, e olhão arregalado. Só que logo eu percebi que alguns colegas meus estavam mais próximos do governador, e eu pensei: eu vou também. E eu fui, fiquei assim uns 2 metros, e o governador andava e o povo andava, e eu vi alguns colegas meus pegando no governador, e eu pensei: se eles pegam, eu pego, né? E aí, com muito esforço, lembro como hoje eu toquei com as pontas dos dedos. O governador estava com um terno verde, assim, um verde clarinho, e eu toquei com as pontas dos dedos. Na hora que eu toquei, eu falei: ô glória! Aí já tirei minha mão, eu peguei no governador do estado. Que coisa fantástica! E você me dirá: pastor, você era bobinho, não é? Eu era, mas quem não já foi, né? Então, eu sei que eu fiquei tão impressionado quando eu toquei nas costas do homem, porque foi com muita dificuldade. Aí eu tirei minha mão já satisfeito. Aí já saí daquele bolo. Pouco depois eu estava lá em casa contando para os meus pais, contando para os meus amigos da rua. Certamente eu exagerei um pouco, porque sabe como é que é? Menino vivendo uma aventura dessa, talvez eles pensaram que eu tive uma entrevista com o governador, um bate-papo e tal, mas eu toquei com as pontas dos dedos. Só que eu não sabia de uma coisa: esse era o ano dos encontros. Nesse mesmo ano, 1977, os meus pais conheceram a igreja adventista, foram convidados a ir a uma igreja, como muitos foram convidados aqui hoje. E nós somos a igreja. Nunca tínhamos entrado numa igreja assim, chamada igreja evangélica. E eu me lembro que num dos primeiros cultos na igreja adventista, um dia um pastor pregou de um jeito que eu entendi tudo. Apesar de ser menino, de não saber nada do evangelho, mas naquele dia eu entendi o jeito que ele falava. E aquelas palavras foram entrando em minha mente, em meu coração. E eu tenho certeza que naquele dia, pela primeira vez, eu toquei em Jesus e o Senhor tocou em mim. Talvez ele até já tivesse tocado em mim antes, mas eu não tinha percebido. Mas nesse dia eu senti o toque do Senhor. Nesse dia eu tenho certeza que Ele falou ao meu coração, que Ele me conquistou, que Ele me atraiu para si. O mais triste dos que seguem Jesus de longe é isso: eles não conseguem tocá-lo, porque ficam longe. Como eu disse, eles só experimentam, só desfrutam migalhas. Se eles se aproximassem mais, se eles tivessem mais coragem de se comprometerem com o Senhor, de estudarem a palavra do Senhor, se eles dessem um passo de fé em obedecer o Senhor, eles certamente iriam desfrutar a paz, a alegria, a esperança que vem do Senhor. Nós teríamos irmãos cristãos mais felizes, mais vitoriosos, mais influenciadores, se a nossa experiência com Cristo fosse mais real, fosse mais profunda. Se o toque no governador foi bom, o toque em Jesus
foi incomparavelmente melhor. Mudou radicalmente minha vida. E já se passaram de 11 para 52, 41 anos. E eu posso dizer para vocês com toda a sinceridade do coração, não há nada mais precioso na minha vida, ainda mais preciosa do que a minha esposa é para mim, do que minhas filhas são para mim, do que os meus amigos são para mim, ainda mais preciosa do que a igreja é para mim, do que o privilégio de ser pastor é para mim, de hoje poder pregar na Novo Tempo e alcançar tantas pessoas, muito maior do que todos esses privilégios, muito mais precioso do que tudo isso que é precioso para mim, é o meu Senhor. Jesus é a razão da minha vida. Eu quero viver e morrer pregando o Evangelho, porque não existe privilégio maior do que você falar em nome de Deus. Quando você fala para multidões ou quando você fala para uma pessoa, você pode não ter dinheiro, você pode talvez nem ter cultura, porque não teve a oportunidade de estudar, você talvez não tenha saúde, talvez você não tenha família linda que lhe apoia, que você tanto gostaria de ter, enfim, talvez você não tenha muitas coisas que são importantes na vida, mas quando você tem Cristo, Ele supera tudo. Eu gosto de dizer que quem tem Jesus, tem tudo, mesmo não tendo nada. Mas quem não tem Jesus, não tem nada, mesmo tendo tudo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos amá-lo de todo o nosso coração. Creia, você tem pecado? Confesse, abandone, e Deus zera a sua conta, Deus lhe perdoa, porque Ele tem prazer em lhe perdoar. Ele não desiste de você, assim como Ele não desistiu de Pedro, nunca desistiu de mim, Ele não desiste de você. Então somente se você quiser, você será um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa vitoriosa. Bênçãos de Deus sobre a sua vida. Olha só uma coisinha. Depois que Jesus conversou com Pedro e Pedro disse: te amo, te amo, te amo. E Jesus diz: apacenta, apacenta, apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus disse assim para Pedro: Pedro, quando você era mais novo, você se vestia e ia para onde você queria. Só que quando você for mais velho, você será levado para onde você não quer ir, não quererá ir, e as suas mãos serão estendidas. Depois de Jesus falar essas palavras para Pedro, aí João, no seu Evangelho, capítulo 21, faz um comentário e diz assim: Jesus disse essas palavras para mostrar a Pedro com que gênero de morte ele haveria de glorificar a Deus. Essa expressão estenderás as mãos significa você será crucificado. Jesus profetizou que pelo fato de Pedro decidir segui-lo de perto, tornar-se um pastor da igreja, um pregador do Evangelho, Pedro um dia seria crucificado. E de fato, isso não está na Bíblia, mas a tradição dos judeus, que é confiável e séria, diz que quando Pedro já estava idoso, foi capturado, já tinha sido preso outras vezes por causa do Evangelho, mas finalmente Pedro foi executado. E quando chegaram diante da cruz, ele disse assim: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Por isso ele foi crucificado de cabeça para baixo. Eu estou dizendo isso para dizer para você que Jesus não ilude seus seguidores. Não fique você pensando que assumir Jesus e segui-lo de perto, sua vida vira um mar de rosas. Mas eu posso lhe assegurar, mesmo que você seja crucificado de cabeça para baixo, você morrerá em paz. E saiba de uma coisa: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Naquele dia de cabeça para baixo, crucificado, eu imagino Pedro olhando para o céu e glorificando a Deus. Pedro morreu sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Pedro morreu sabendo que um dia o céu se abrirá e aquele Cristo bendito se manifestará a segunda vez, agora em glória e majestade.
e os que morreram em Cristo serão ressuscitados por Cristo com um corpo perfeito, imortal e glorificado. E sem dúvida, Pedro estará entre eles. Nós vamos inclusive poder conhecê-lo. Deus abençoe a todos. A gente vai orar, mas eu quero muito nessa noite mencionar na minha oração, e eu sei que os irmãos todos estarão unidos comigo nesse propósito. Nós queremos mencionar em nossa oração, pedindo a Deus uma bênção especial sobre você que é nosso amigo, nossa amiga, que está aqui hoje na igreja e que não é membro batizado da igreja. Ou talvez até já foi, mas por alguma razão um dia se afastou do caminho. Nós vamos terminar o culto hoje, clamando a Deus uma bênção especial sobre você e sobre sua família. Sobretudo bênção espiritual. Nós queremos pedir a Deus que abra cada dia mais sua mente e seu coração para que você entenda a Santa Bíblia, para que você sinta o amor de Deus, seja tocado por Cristo e possa tocar nele. Eu quero pedir a Deus que ajude você a ser um discípulo de Cristo que o segue de perto. Você tem esse desejo no seu coração? Você quer verdadeiramente nessa noite dizer: Senhor, ajuda-me, eu quero te seguir, mas não de longe. Eu não quero ser cristão só no nome ou na aparência. Eu quero ser cristão na essência. Eu quero te amar mais. Eu quero te compreender mais. Eu quero te tocar mais. Quem gostaria de receber essa bênção de Deus? Amém. Está ali o Geraldo e a Elaine? Elaine, acertei, né? Aqui mais um outro. Quantas pessoas? Fiquem em pé, por favor. Não se constranjam, não. Olha aí quanta gente. Deus seja louvado. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor estejam no coração de todos vocês. Eu posso pedir para vocês virem para cá? Venham para cá. Vamos orar aqui pertinho uns dos outros. Venham para cá. Se alguém quiser vir com eles também acompanhando, pode vir para eles não se sentirem constrangidos. Deus seja louvado. Que bom vocês estarem mais uma vez. Você e vocês todos, venham aqui, em nome do Senhor, não se constranjam. Vamos dar uma salva de palmas para eles aí, bem carinhosa. Muito bem. Estamos alegres, muito alegres pela presença de vocês todos, viu? E que Deus abençoe você que está nos acompanhando aí pela internet também, tá? Você está longe dos nossos olhos, mas perto do nosso coração. E perto do coração de Deus e dos olhos de Deus. Que o Senhor te abençoe muito também. É isso. Vamos em nome de Jesus, porque ainda tem muitas coisas lindas de Deus que vão acontecer na nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai querido, Senhor, nós te louvamos nessa hora, com sinceridade em nosso coração, porque sabemos que, não obstante as nossas imperfeições, a despeito de toda a nossa indignidade, Tu nos amas. Tu vens ao nosso encontro, até mesmo quando nós corremos de Ti. Nós te louvamos por isso, Senhor, por Tua paciência, Tua tolerância, Teu amor para conosco. E nessa hora, Senhor, nós todos, membros dessa igreja, unimos nosso coração e clamamos, Pai, uma bênção do Senhor especial sobre esses nossos queridos que convidamos e eles vieram à igreja hoje. Alguns já têm vindo já há alguns dias, outros, quem sabe, estejam aqui hoje a primeira vez. Ó Deus, faze, Senhor, por Tua graça, que todos eles, ao voltarem para casa, voltem com o coração transbordando de alegria, com a paz do céu, com a esperança que vem do Senhor. Eles têm problemas, Senhor, como nós todos temos, mas eu te peço, Senhor, por Tua graça, dá a esses Teus filhinhos a certeza de que com Tua bênção nós vencemos o mal com o bem. Com a Tua bênção nós temos forças para viver, que as dificuldades, lutas e tristezas dessa vida não roubam a nossa paz, quando a nossa paz é a paz do céu. Santifica-os na verdade, Senhor. Abre a mente e o coração deles para que Te compreendam, para que Te amem, para que Te sigam. Nós os entregamos nas Tuas mãos. Nós oramos agradecidos no nome sublime de Jesus. Amém. Amém.